Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao programa No Alvo, essa análise semanal, hoje dia 23 de abril de 2021, 16 horas e 25 minutos horário local, 17 e 25 horário de Brasília. Eu espero que você esteja muito bem. Para você que não me conhece, para você que me conhece, muito prazer, meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico, professor particular de investimentos e quase analista de investimentos. Daqui a pouquinho faço a segunda prova do CNPIT, analista técnico, né? Para você que deseja participar do grupo fechado, hoje pegamos 2 day trades sensacionais em Uzi Minas e CSN. Cara, foi um negócio assim, 30 minutinhos estava no alvo, coisa linda, sensacional, sem dor de cabeça. Agora eu estou nessa fase de estudos, né? Então eu não estou conseguindo fazer tanta coisa, aquele giro louco do dia a dia, né? Mas depois que passar essa fase de estudos aí, eu quero voltar a fazer parte do long short, mais day trade, né, do que eu já faço, que é sempre muito bacana e bem interessante, né? E tudo isso eu passo lá no grupo fechado, né? Vou mostrando ali pra galera ao longo de todo o dia, né? Então, para você que deseja participar do grupo fechado, imersões ou aulas particulares, entre em contato pelo número na sua tela. Dia 8 agora de maio teremos a imersão de opções, turma já está fechada. Então vão ser 10 horas aí de conteúdo só sobre opções, né? Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre o grupo fechado para você que deseja entrar, informações de contato, valores e etc. E também tem o link do grupo aberto, todo mundo pode entrar lá, já somos mais de 2.000 integrantes, sempre um conteúdo bacana, uma galera gente boa pra caramba. E para você que quer conhecer um pouquinho do grupo fechado, é só entrar no grupo aberto, ao longo do dia eu mando algumas análises no grupo aberto. Ali vai 10%, não nem 10, 5% do que eu mando no grupo fechado eu mando ao longo do dia do grupo aberto. Então pelo menos dá para você saber como que é a dinâmica e tudo mais, beleza? Maravilha! Entre no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa aí o sininho de notificações e vamos que vamos, compartilhando conhecimento, ajudando aí ao YouTube a promover o conteúdo aqui do canal cada vez mais, certo? Então bora lá, pessoal! EWZ fecha em alta de 0,40 no dia e na semana em alta de 1,37. Na semana estamos aqui com a média móvel de 200 períodos como resistência. Logo acima temos o topo anterior e alvo de FIBA nos 37 dólares. O volume essa semana na média, o OBV vem subindo bonito, apesar de eu não gostar de olhar o OBV no gráfico semanal. No gráfico diário, hoje tenta mais uma vez romper o topo anterior sem sucesso, hoje pressionado pelo dólar, né? Porque a bolsa subiu, de fato, subiu e subiu bem. Mas o dólar também, né? O dólar na mínima bateu 5.427, na máxima bateu 5.526, então foram 100 pontos em linha reta, né? Pessoal, o S&P trabalha em alta de 1,9 no dia e na semana em queda de 0,13. Fato que nós temos aqui, pessoal, um novo teste do topo histórico, né? Chegou a renovar topo histórico. Temos uma divergência aqui no IFR grande, existe essa divergência. Para cima, continua tendo alvo lá na região dos 42, 46, sem muita dor de cabeça. E aquilo, rompendo esse topo anterior aqui vai embora. E caso segure aqui, ainda é um processo corretivo, né? O que assustaria aqui a ponta compradora de fato, que aí poderia trazer uma correção, seria perder esse eixo aqui na região dos 41,16, que aí seria um topo duplo, né? Mas tem muita água para rolar nessa ponte para pensar nisso, né? Então por enquanto segue olhando lá para os 42,40 e poucos e boa. Dow Jones na semana cai 0,46 e no diário sobe aí 0,67, né? Mesma leitura aqui do OBV, aqui chama atenção para a divergência no IFR, tá? No gráfico diário. Nasdaq em alta de 1,44, Nasdaq é a única que ainda não renovou o topo histórico, na semana cai 0,25 e no diário foi lá testar o topo anterior em alta de 1,44. O VIX cai 7,29, 7,38 no dia e na semana trabalha em alta de 6,65. Bateu na média de 9 períodos no gráfico semanal, bem como nos fundos anteriores que servem de resistência e cedeu. No gráfico diário, nós tivemos um rompimento do MLTB e voltou. Será que nós estamos tendo um recuo para poder fazer pivô? Topo, fundo, topo e aí agora volta para romper o 19,90? É bem possível, então fica de olho nessa movimentação do VIX, tá? O DXY hoje literalmente afunda, né? Cai ali 0,50% nesse momento, é uma queda bem expressiva. O euro hoje se valorizou muito contra o dólar, né? E aquilo, pessoal, o mercado ele vem numa queda forte, esticada, fato. E o que nós temos aqui abaixo? Estamos aqui já perdendo essa região de suporte,
Temos um suporte aqui nessa região de 90 a 600, mas realmente uma região forte de suporte mesmo vai ser aqui pelos 90 e 100, que é essa briga, essa confusão aqui nessa região, tá bom? O IFR está chegando em zona de sobrecompra, sobrevenda, aliás, então olho no lance. E no gráfico semanal já são 3 semanas aí de correção o ativo, né? Inclusive, já dá para a gente desconsiderar este pivô de alta? Já, por quê? Porque rompeu o fundo anterior no gráfico diário, tá bom? Então agora o que a gente pode fazer é uma leitura do movimento inteiro. E veja onde que está nesse momento, né, pessoal? 90,824. Então aqui seria o limite da correção olhando no gráfico semanal, né? Lembrando na ótica do 38.2 e 618. Por sinal, falando em Fibonacci, amanhã teremos uma aula. Amanhã não vai ser nem aula, vai ser seminário, né? Sobre Fibonacci ali para o grupo fechado. Às 15 horas horário de Brasília, todos que estão no grupo fechado têm acesso aí à aula ao vivo sobre Fibonacci. Vou falar de extensão de Fibonacci, retração de Fibonacci, estudo utilizando Fibonacci em diferentes time frames, candle e tudo. Vai ser bem legal, cara. Vai ser uma aula sensacional, tá bom? O petróleo tipo Brent no semanal foi lá brigar de novo no 67,14, por ali tá. E no gráfico diário aciona um PC de compra, né? Aciona um PC de compra, ontem eu havia chamado a atenção para isso, acionou um PC de compra, para cima mira novamente teste do topo anterior. E o ouro na semana trabalha em queda de 0,21, bateu na média de 20 períodos, se perder a mínima semana que vem PC de venda no gráfico semanal. E no gráfico diário nós temos um 9,3 de compra, então olha como está bonito a situação aqui no ouro, né? Se perder a mínima, venda, se romper a máxima, compra. Então tá bem bonita a movimentação do ouro. A Europa trabalhou em baixa, a gente comentou disso ontem, né? E o Bitcoin, acertamos o movimento ontem, né? Do acionamento do pivô, chegou a cair 10% hoje e tem espaço para baixo. 43.288 é o alvo, beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá então. Começando então as análises locais. Estou mandando aqui as análises para a galera. Beleza. Então é o seguinte, Ibovespa, vamos olhar aqui quanto sobe o Ibovespa na semana, basicamente deve ter caído, né? Tá aqui. É isso aí, na semana o Ibovespa cai 0,40, uma semana de todo mundo olhando para baixo, né? Ibov cai, DI cai, dólar cai, todo mundo cai, coisa linda, né? E é o seguinte, no gráfico semanal do Ibovespa, nós temos aqui um doji, um spin top, né? Volume bem abaixo da média, ou seja, demonstra que está sendo só um processo corretivo. Como está em uma região de resistência, eu falei para vocês semana passada que eu não achava que passava reto dessa região e continuo achando, ainda acho que a gente vai ter um movimento de correção mais acentuado aqui para buscar as médias no gráfico semanal ou até mesmo a LTA. Então esse volume ele mostra muito sobre isso, né? Que nessa região de resistência a galera já não está querendo tanto assim operar o ativo. Aqui no gráfico diário, em contrapartida, nós temos um setup de continuidade que é o 9,4 de compra. Só que é o seguinte, 9,4 com a média de 20 não tão perto assim, não me agrada, tá? Então fica de olho. Fato que se romper semana que vem a máxima de hoje, na segunda-feira aciona esse 9,4. Tem que ser na segunda-feira, tá, pessoal? Não pode ser na terça ou quarta, tem que ser na sexta-feira, na segunda-feira. Então romper a máxima de hoje acionaria o 9,4 de compra com alvo no topo anterior e lá nos 126.688. O OBV segue segurando bonitinho aqui nessa LTA, incomoda um pouquinho hoje o volume abaixo da média, principalmente porque os últimos 3 dias o volume foi acima da média, ou seja, hoje estaria sendo um processo corretivo, isso não é legal, tá? Então vale ficar de olho nessa movimentação, tá? BOVA11 em queda de 0,42, a leitura é a mesma, tá, pessoal? Exatamente a mesma, beleza? E aqui no BOVA11, inclusive, a gente pode marcar a retinha nossa aqui do OBV e veja como já está trabalhando levemente abaixo. E hoje o volume realmente foi bem abaixo da média aqui no BOVA11, né? Então demonstrando realmente esse movimento aí de correção por enquanto, tá? O IFNC trabalha em queda de 0,59 na semana, perde a CLTA no gráfico diário, volta nela para testar hoje. Acho que a CLTA nem faz mais sentido, o que nós temos aqui realmente é um retângulozão. O mercado tem uma região de resistência que é ser vencida, que é essa faixa dos 114.500. O OBV segue descendo muito, renovando mínimas e mínimas, ou seja, nós temos uma divergência baixista aqui, o que remete que teremos uma continuidade do movimento de baixa, olhando para os indicadores, né? Agora é aquilo, rompeu o topo anterior, aí a história já muda, né? O dólar, pessoal, nesse momento trabalha em queda de 1,90 na semana. O que tivemos no dólar? Rompimento da LTA, pancada, veio buscar a média de 20 no gráfico semanal e a região de suporte. No gráfico diário, o que nós temos aqui, pessoal? Um fecha fora, fecha dentro, volume na média,
E temos também aqui um Pierce Line Pattern, né, que é o padrão penetrante, abre em gap de baixo, penetra, invade, perfura o movimento anterior. É claro que para ficar um movimento bem mais bonito, olhando para a ponta compradora, teria que ser acima de 50% do candle de ontem. E não é o que está acontecendo nesse momento, né? A não ser que dê uma baita de uma recuperada aí ao longo dos próximos 20 minutos. Olhando para cima, pessoal, teríamos alvo ali no 5.560, 5.595 e 5.634 como uma retração desse movimento. E olhando os indicadores completos aqui, o que nós temos? O estocástico lento virando em modo compra, tá? O MACD continua vendedor, não tem nada para fazer aqui, inclusive o linha. O IFR não chegou em região de sobrevenda e o OBV dá uma leve inclinada, né? Então o OBV ele tem aqui uma ideia de fundo duplo aqui, né? Então olhando para os indicadores, as únicas coisas que realmente indicam aqui um possível fundo é o estocástico lento, né? O setup fecha fora, fecha dentro de Bollinger e o próprio candle, né? Então, olho no lance aí para a semana que vem, beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. E o índice futuro caindo 0,48 na semana, mesma leitura do BOVA11 do IBOV, né? Diferente deles, aqui não temos o 9.4, né? Foi o 9.3 nesse caso aqui, né? 9.3 de compra se romper a máxima de hoje na segunda-feira. Só que o volume hoje foi bem baixinho mesmo, isso incomoda pra caramba, tá bom? Maravilha. Falando aí das commodities, pessoal, boi gordo na semana trabalha em alta de 0,33, deixando um doji em cima da média. 9,2 de compra para a semana que vem se romper a máxima de hoje no gráfico semanal. O milho em contrapartida segue indo firme e forte, algo lá nos 111,61, inclusive na semana subindo 1,17. Taxa de juros em queda monstra na semana. Temos aqui mais uma correção, média de 9 está aqui por baixo como ponto de suporte, perdeu uma LTA importante no gráfico diário. O volume hoje foi muito baixo, isso incomoda pra caramba. Isso pensando em uma correção mais forte do DI, né? E no gráfico semanal temos aqui o 9.3 de compra para a semana que vem se romper a máxima de hoje. Então, olho no lance nesse DI, beleza? Inclusive o volume essa semana foi muito baixo no DI, né? Ambev, pessoal, Ambev fecha em alta de 0,32 na semana. A região de confusão aqui no 16 segue firme e forte. Eu até chamei a atenção para isso hoje lá no grupo fechado, que já é a quarta tentativa nessa região sem passar. É aquela boa e velha história, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Mas bicicleta que não anda, cai. Então aqui já bateu 4 vezes nessa região sem sucesso, então não duvido começar uma correção para realmente buscar compradores mais embaixo. B3SA em queda de 3% na semana, uma queda mais expressiva, inclusive deixando 9,4 de venda para a semana que vem, espelha a mínima de hoje. Na mínima dessa semana. No diário tentou um movimento, mas a média de 20 e a média de 9 se curou forte. Inclusive eu fiz uma análise lá no grupo fechado chamando a atenção para isso daqui, ó. Média de 200 e média de 80 no gráfico de 60 minutos. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Hashtag B3SA3. Tá aqui, ó, às 10h51. Vamos lá. Lindo gap de alta hoje, foi lá testar de novo a região da média de 280, que servem de resistência nos 60 minutos. Além da média de 9,20 no diário. Olho no lance. Se trabalhar abaixo dessa região, dá toda a pinta que foi só um repique. Olha quanto é que estava nessa região, pessoal. 54,48. O mercado fecha a 53 e pouquinhos. Então veja que realmente, daquele momento onde eu fiz a análise, o mercado de fato corrigiu com mais vontade. Então o grupo fechado, além das análises que a gente tem, é também uma parte muito emocional, né? Porque eu procuro ler muito a parte emocional do mercado para poder passar um panorama para a galera que está ali no grupo, beleza? Que mais? Banco do Brasil, pessoal, Banco do Brasil no semanal bateu na média de 9, sentiu como resistência. No gráfico diário segue encaixotado, nada para fazer aqui. Bradesco, no gráfico semanal, terceira semana de correção, movimento bem truncado. No gráfico diário foi lá testar a LTI, mas não conseguiu passar dela e nem da média de 20 períodos. E o volume hoje foi muito fraco, né? Isso incomoda. Intermédica segue de lado no gráfico semanal e no gráfico diário. Itaúsa no gráfico semanal segue segurando aqui nessa LTA de todo jeito, inclusive virou a média para cima no gráfico semanal, né? Se romper a máxima dessa semana que vem acionaria o 9.1 de compra. E no gráfico diário estamos aqui na testa aqui do rompimento dessa média de 200 na média de 80. Tem que rompê-las para realmente conseguir desenvolver o movimento. Inclusive aqui nós temos um triângulo ascendente no ativo, né? Itaú, pessoal, em queda na semana de 1,5%. Aqui já foi uma queda mais forte, né? O ativo está de lado no gráfico semanal.
e no gráfico diário ele deu uma devolvida forte ao bater na LTB aqui no gráfico de 60 minutos, né? Mas você olha de longe, o ativo está de lado, completamente de lado. JBS na semana sobe 4,76, porém no diário deixou um sinalzinho de topo. Nós temos aqui um engolfo de queda após doji, volume acima da média. Lembra que eu falei ontem sobre a questão do volume, que estava abaixo da média em uma região de alta? Então, hoje fecha com um engolfo de queda com volume abaixo da média. E mais, no gráfico semanal, o ativo segue renovando máxima e FR está lá perto de 80 com volume abaixo da média. Ou seja, nós temos aqui toda a ideia de que o ativo cansou. E é normal, pessoal. O ativo simplesmente subiu de R$19 para R$35, R$36 reto. Então, correções são completamente naturais. Beleza? Magazine Luiza na semana fecha em queda de 0,87. Segurou bonito essa LTA aqui no gráfico diário. Veja que tentou romper para confirmar o rompimento da LTA, não conseguiu. Entrou volume bonito, segurou na LTA bacana e deixou 9,1 para segunda-feira. Então segunda-feira, se romper a máxima de hoje, fica bem interessante. Inclusive dá para a gente pensar aqui num pré-pivô, né? Um pré-pivô aqui seria justamente o que? O rompimento dessa média de 200 para mirar lá nos 23 bola. Seria bem interessante. Petrobras em alta na semana de 3,22%, foi lá bater a média de 20 períodos e devolveu. E o 23,60 segue sendo como suporte, volume bem abaixo da média, indicando que realmente está sendo uma correção por enquanto, tá? Suzano em queda de 1,5 na semana, o ativo está de lado há 4 semanas, no gráfico diário teve uma queda mais forte, essa LTA aqui já não se aplica mais, essa linha também não. Então ponto crucial agora é o 67,63, se perder ali, aí emburaca com mais vontade. Vale 3 em queda na semana de 0,63, movimento corretivo por enquanto, veja como o volume foi bem fraco. E aqui você vai ler essa situação justamente como volume fraco em região de resistência. Já aqui no gráfico diário, o que nós temos? Uma correção, média de 9, eu já aciono 9,3. Volume fraco, pessoal, volume fraco. Agora, fato, se o OBV rompeu o topo anterior, o preço tende a ir. Tivemos o 9,3 acionado hoje? Tivemos, é fato, está aqui, está na tela. O stop é abaixo da mínima de ontem, alvo no topo anterior e 111,40, beleza? E VEG na semana caindo 2,39%, bateu na média de 20, acionou o PC de venda no gráfico semanal. No gráfico diário acionou um espelhamento, hoje tenta uma correção, porém tendo como repique porque o volume está bem abaixo da média e abaixo dos dias anteriores. Beleza? Maravilha. Bom, então vamos lá. Agora vamos começar ali os pedidos da galera do Telegram. Começando ali pelo Wesley, Embraer. Embraer no gráfico semanal. O que temos no ativo? O ativo em correção veio bater na média de 200 como ponto de suporte, juntamente com a média de 20 no gráfico diário. Aqui acionou hoje um PC de compra ao romper a máxima de ontem. Volume não empolga muito, porém aquilo, acionou. Para cima, topo anterior 17,05. No gráfico semanal, o volume abaixo da média nessas últimas 2 semanas indica que está sendo só uma correção mesmo. Então, a priori, o movimento continua andando para cima sem dor de cabeça, tá? A MBP3, Ambimpar, né? A MBP3. O ativo simetria em V, com alvo nesse topo anterior aqui, e foi lá, simetria em V aí no gráfico semanal. E o que mais que nós temos aqui, pessoal? No gráfico diário, teve uma linda de uma bandeira de alta aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, bateu o primeiro alvo, bateu o segundo, para cima 30, é o que está chamando, inclusive tem fluxo lá chamando, beleza? Parabéns aí para quem está no ativo. Redditor no gráfico semanal bateu no segundo alvo, deu uma corrigida, o ideal seria semana que vem corrigir também para deixar um 9,3 no gráfico semanal. No gráfico diário deixou eu não vou chamar isso aqui de PC porque não tocou na média, tá pessoal? É só um 9,4 mesmo se romper a máxima dessa semana, de hoje aliás, na segunda-feira. Só que o volume bem abaixo da média, acho que o ativo mereceria mais uma correçãozinha antes de esticar. EQTL3 Equatorial no gráfico semanal em região de resistência, volume bem fraco. OBV testando topo anterior, preço também, não tem nada aí que indica pra gente se vai passar ou vai segurar, nada. Então realmente é esperar o que o preço irá falar, beleza? Transmissão Paulista no gráfico semanal indo lá buscar o 26,68, indo bonitinho. No gráfico diário deu uma corrigida na média de 9, deixou 9,3 para segunda-feira, se romper a máxima de hoje, beleza? Então se romper a máxima de hoje temos o 9,3. E o stop técnico fica justamente abaixo da mínima anterior, com alvo no topo anterior e 26,68. Hypera.
Hypera no gráfico semanal bateu lá no topo anterior, volume bem abaixo da média, região de resistência aqui, né, pessoal? O ativo está esticado no gráfico diário. Mas aqui, a única coisa que incomoda é esse volume no gráfico semanal. No resto, tá tudo para cima. IFR para cima, volume no diário, OBV, tá tudo para cima, entendeu? Então, para quem tá dentro, parabéns. Vida que segue aí, boa, tá? Pedido da Velma, Embraer, JBS, Petro, já falamos. Pedido da Xenia, BKBR3, Burger King. Burger King, por sinal, vai uma curiosidade. Eu acho que eu nunca comi no Burger King da minha vida. Eu não gosto de fast food, na realidade. Acho que a única coisa que mais próxima de fast food que dá pra falar é o Subway, que aí eu gosto. Mas McDonald's, Bob's, Burger King, eu não gosto, não me apetece em nada, entendeu? Então, não me lembro se alguma vez eu já comi no Burger King, acho que não. Nada contra, tá? Só para deixar claro. Pessoal, no gráfico semanal aqui, Burger King rompe uma LTB, confirma esse movimento, tá? Então, muito parecido aqui com a HGTX, dá pra gente traçar aqui um giga pivô, pré-pivô, aliás, no gráfico semanal. Fundo, topo, fundo, né? Então esse ativo no gráfico semanal ele teria alvo lá nos 13,47, né? Certo que vai ter briga nos 12 ali, nos 12,20 por conta dessa média de 80 no gráfico semanal, beleza? E também a média de 200 aqui no gráfico diário, mas realmente o ativo continua olhando para cima sem muita dor de cabeça. Time for Fun bateu no alvo 2, tá lá, 4,38 lindamente, tradeaço. Esse aqui foi avisado no grupo fechado hoje, tá ali, ó. Show 3, Time for Fun. 9,36, rompendo o topo anterior de ontem, aciona 9,3 de compra. Porém, cuidado aí, é importante romper a região de 4,15 para liberar o movimento de alta com mais vontade. Olha o que aconteceu. Rompeu o topo anterior, porrada. 10,33 foi embora. E aí até a Dani perguntou aqui qual que seria o próximo alvo dela. 4,38, 4,81. Tá lá, bateu 4,38. Então, lindo movimento, lindo movimento. Aqui no grupo fechado, bacana que a gente mata a cobra e mostra o pau, né, cara? Que isso aqui é legal. Mostra ali realmente o estudo precedendo o movimento, né? Isso é muito bacana. E no gráfico semanal o ativo segue para cima, tá? Tendência de alta ali no ativo, né? Nós temos aqui uma LTA, correto? Ó, nós temos uma LTA, o ativo está olhando para cima ali, sem muita dor de cabeça. Para cima agora 4,81, beleza? Maravilha. BMGB4 no gráfico semanal bate na média de 9, não consegue passar. No gráfico diário não conseguiu passar do 5,03. E nada, meu ativo segue truncadão aqui em tendência de baixa no gráfico diário. E no gráfico semanal é uma tendência de alta ainda, porque não rompe o fundo anterior, mas está bem feinha essa situação do papel, tá? Então, por enquanto, nada para fazer. Pedido do Gleidson, Sinqia no gráfico diário, tá com pinta aqui de bandeirola, hein? Se romper essa LTB aqui, mira 23, 24 reais. E no gráfico semanal, o ativo segue de lado, truncado, travado há meses, né? O ativo realmente está bem truncado. O que mais, pessoal? Banco do Brasil, já falamos, Via Varejo no gráfico semanal tá indo lá no alvo, né? 13,36, volume hoje bacana, o OBV para cima, tá tudo bonito para continuar desenvolvendo. Essa região 13,36 provavelmente vai ser briga por causa dessa média de 80 aqui no gráfico diário, tem também a média de 80 no gráfico diário. Porém, o que está chamando mesmo é o fechamento desse gap aqui nos 14, exatamente. Os 14 realmente está chamativo ali para o ativo. E que é o segundo alvo aqui no gráfico diário, né? Então, para lá, continua mirando e tudo certo. Cogna no gráfico semanal, nova correção. Vem bater na LTA no gráfico diário, que serve como ponto de correção. Importante segurar por aqui. Caso não consiga, 3,91, 3,79 são os alvos. Ambev já falamos. Pedido da Vanessa, Trisul no gráfico semanal, o ativo ele segue numa tendência de baixa. No gráfico diário, nós temos aqui um movimento bem truncado, né? Ele aciona esse fundo duplo, vai no primeiro alvo, volta, devolve, briga, vai, bate e não consegue desenvolver. O que mais que nós temos aqui, pessoal? Vamos lá. Nós temos aqui uma LTB que vem desde aqui de cima, né? Uma LTB que foi rompida, quem sabe agora ela serve como ponto de suporte. Tivemos aqui uma LTA que também está sendo rompida. Só que o volume está muito baixo, então não duvido, por exemplo, bater nessa LTB aqui que serve como ponto de suporte e voltar, mas uma compra bacana mesmo, bonita, legal no ativo, só mesmo acima dessa região de topo anterior, que daí liberaria um movimento legal acima da LTB e tudo mais. Aí ficaria legal, beleza? Maravilha. Que mais? Rumo, já falamos? Rumo já falamos, né? High Trade... Não falamos.
Rumo está rompendo essa LTB no gráfico semanal, né? Já rompeu e confirmou por sinal. Para cima 22,95, 24,25 e 26,36. Por sinal, olhei para esse ativo e lembrei, pessoal, hoje teve um no Alvo Cast lá no grupo fechado que foi muito legal. No AlvoCast foi uma ideia de um dos assinantes do grupo fechado. Um abraço, Rafael. Foi muito legal a sua ideia. Eu adotei a ideia, gostei da ideia e hoje nós tivemos uma edição extra lá. No AlvoCast de fato acontece toda segunda-feira antes de abrir o pregão. Mas hoje eu estava com tempo ali de manhã e resolvi fazer. Cara, foi mais de 1 hora de bate-papo e você pode pedir microfone para falar e tudo mais. Muito legal, a galera foi tirando dúvidas. Nós olhamos uma série de ativos, vimos oportunidades para o dia. Então foi muito legal. Então é mais uma iniciativa aí no grupo fechado para você que quer também participar aí no AlvoCast. Só no grupo fechado está disponível, tá? E é por voz direto no grupo fechado, tá? Não dá para gravar, infelizmente. Realmente, ou você participa ou não vai ter como ver realmente o conteúdo que foi abordado ali, tá bom? E é o seguinte, o ativo tá olhando para cima, 22, 23, 24 reais ali, tá chamando o ativo, beleza? RPMG 3. Mico. O papel deu uma esticada violenta essa semana, subindo aí 72%, estava aqui numa congestão, rompeu e foi embora. E aqui o que acontece, pessoal? Falando graficamente, tivemos um pivô, bateu o primeiro alvo, segundo alvo 5,45, terceiro alvo 6,56. Parabéns para quem está dentro, para quem está fora não faz muito sentido querer entrar no ativo, tá? Pedido do Marcelo, Bradesco já falamos, Sanepar preferencial. No gráfico semanal, semana passada foi lá na cabeça do pivô, segurou bonito juntamente da média móvel de 200 períodos. No gráfico diário, essa semana foi lá bater na média de 200. E aqui é o seguinte, pessoal, o ativo ele tem que romper essa média de 200 para desenvolver o movimento, né? Então ela é o ponto a ser vencido. Uma vez vencendo essa região fica interessante. Aqui nós temos o 9.3 de compra para a semana que vem se romper a máxima de hoje, tá? E é isso que temos para o ativo. Gafisa no gráfico semanal segue segurando na LTA, no gráfico diário, né? O ativo ele volta na média ali, segura, vai, briga, pancadaria, mas realmente o ativo ele vai ficar bacana acima de 4,85, beleza? E não perdendo logicamente os fundos anteriores. Neogrid, NGRD3. O ativo segue mirando 6,32, que é o fundo anterior no gráfico semanal. E no gráfico diário o ativo ele fecha cravado nos 7,20, que é justamente o ponto de resistência, uma vez outrora suporte, agora como resistência. Vejam o seguinte, pessoal, olha o volume com que rompe esse suporte. Aí nos próximos 2 dias o mercado desacelera. O que está aparecendo nesse movimento de hoje? Correção, repique, tá? Para baixo, 6,32 é o que está chamando. JBS já falamos. Pedido do Humberto, PTBL3. PTBL3 bateu no primeiro alvo nos 11,36. No gráfico diário eu até fiz a minha orientação stop no barra. Estopou hoje na abertura quando rompeu a mínima de ontem e boa. Agora está fazendo um processo normal de correção, inclusive na segunda-feira se romper a máxima de hoje seria o 9.2 de compra, para cima 13,20 seria o alvo. Eternit segue indo firme e forte, tradeaço, esse aqui foi avisado lá no grupo fechado, coisa linda. Desde o ponto que eu avisei lá no grupo fechado, o ativo já subiu aí, vamos olhar, 21%, dá para pagar umas mensalidades do grupo, dá para pagar. Fertilizantes Hering, também indo, né? 11,97 é o próximo alvo no gráfico semanal. No gráfico diário também seguindo a lógica do stop na mínima anterior, não estopou. Stop na mínima de hoje e boa. Na hora que pegar, pegou. Embraer já falamos. Pedido da Ellen, Bradesco já falamos. Pedido do Ronei, MXRF11. Fundinho bonitinho aí que está acionando um pivôzão bonito aqui no gráfico diário, rompendo esse 10,60, mira lá nos 11 reais, canalzinho de alta aqui no gráfico diário, coisa linda, né? O OBV já rompeu, então tá tudo bonito para poder desenvolver bacana. E Kisu 11, esse aqui, se eu não me engano, é da Kilima. Bom, o ativo ele tá indo, né? Não tem muito o que fazer aqui no gráfico diário, no gráfico semanal, o ativo tá subindo. Temos aqui até uma ideia de pivô, né? Ó, fundo, deixa eu colocar corretamente aqui, ó. Fundo topo, né? Tá lá, fundo topo, fundo rompeu, bateu alvo 1, bateu alvo 2 para cima 157, beleza? Maravilha. Pedido do André, AESB3, AES Brasil.
A ex-Brasil ficou toda zoada por conta da mudança de ticker de chat 11 para ESB3, né? No gráfico diário aqui, o que temos? Quem sabe uma ideia de fundo duplo por aqui, mas para isso teria que romper aqui o topo anterior. Para baixo, 14,89 é o que está chamando. Como não está carregando o gráfico semanal, vai ficar faltando isso, tá? Essa daqui agora eu não vou errar a pronúncia. Gereissat. Tem semanas que eu estou falando dela nem lembro qual que é o nome que eu estou chamando dela, mas pronunciei corretamente agora. Segurou na LTA no gráfico diário, 9.4 de compra se romper a máxima da semana que vem. Rompeu a mínima anterior, 28,12 e hoje 28. Rompeu sim, então não é 9.4, temos 9.1 aqui se romper a máxima de hoje na segunda-feira. Volume levemente acima do anterior, mostrando que realmente os últimos dias foram só correção. No gráfico semanal, o ativo continua firme e forte, olhando lá para os 33,75, beleza? JHSF. JHSF no gráfico semanal. Deixa eu apagar umas coisas aqui, senão... Vamos lá. Isso aqui é importante. Ali. Então é o seguinte, pessoal. No gráfico semanal, o que nós temos aqui? Uma LTB, correto? Que foi rompida. Foi rompida e confirmada, né? Então para cima, tem espaço lá nos 7,72, 8,14. O volume dessa semana foi muito baixo, indicando realmente que está sendo somente uma correção, tá? Mas é fato, tem que vencer esses topos anteriores ali para andar. Tem uma corretora grande aí com somente 2 letras no nome que deu compra nela, e os caras têm um pé trocado que eu vou falar para você, viu? É impressionante. Valide fez correção na média de 9 períodos, deixando aqui um 9.3 bonitão no gráfico semanal, hein? Rapaz do céu. Bonitão mesmo, se romper a máxima dessa semana, está fechado. E aqui no gráfico diário, ontem acionou um PC de compra para cima 10,98, 12,22. Beleza? O que mais? Pedido do Felipe, via varejo Cogna, já falamos. Cielo no gráfico semanal tem que romper 3,95. No gráfico diário, que era resistência, suporte a LTA, agora virou resistência, né? Tanto é que bateu lá e capote. O volume muito baixo hoje, indicando que está somente uma correção, mas esse ativo ele só me anima mesmo acima de 3,95, beleza? O que mais? JHSF, o Felipe já pediu também. Ele só pediu para olhar JHSF no gráfico mensal. Tá bom. No gráfico mensal acionou um PC de compra, tá? Então no gráfico mensal tá olhando para cima mesmo. No gráfico agora, falando do pedido do Thiago, Lojas Renner. Lojas Renner no gráfico semanal, porrada, tá congestionado. Próximo. Olhando na congestão no gráfico diário, para baixo mira a média de 200 e o fundo anterior. No gráfico diário rompeu o fundo anterior. Teria como alvo 38, 36, 32, beleza? MRVE3, ativo segue olhando lá para 19,69, incomoda essa semana sim o fato desse movimento, só que o volume muito baixo indica que está sendo somente uma correção, tá bom? Itaúsa já falamos. Eneva no gráfico semanal está mirando o fundo anterior, e esse ativo, como ele vem numa porrada muito forte, pessoal, inclusive vamos ver se ele parou em alvo de FIBO. Meu amigo, FIBO é FIBO, né? Pivôzinho, tal. E aqui tá lindo, né? Porque ó, foi uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5. Até dá para ler o seguinte, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, que aí a onda 4 seria complexa, né? Aí uma onda 5. Aí agora tivemos a onda A, a onda B e teremos agora a onda C de correção. É o negócio da contagem de Elliott, né? Não é uma coisa que eu utilizo assim nas minhas análises, não. Mas é interessante, né? Inclusive eu estava estudando isso hoje para a prova do CNPI, que é algo que eles cobram bastante. Vale até a curiosidade, pessoal, quem trouxe Fibonacci para o mercado foi Ralph Nelson Elliott, tá? Ou seria Nelson Ralph Elliott, não lembro. Ralph Elliott era o nome dele, tá? Então ele que trouxe Fibonacci para o mercado financeiro, beleza? Maravilha. Santander no gráfico semanal, o ativo está de lado, no gráfico diário, idem, não demonstrou nenhum sinal. O que está bacana aqui é que o volume foi acima da média, o BV não renovou fundo, tem a média de 200 por baixo como ponto de suporte. Ficar de olho aqui se o ativo rompe essa LTB no gráfico diário, né? Aí teria um espacinho aí para poder desenvolver, tá? O que mais? Vivo no gráfico semanal de lado, no gráfico diário chegou a romper o 44,23, mas deu uma frustrada boa, hein? Só que aquilo, o BV segue subindo, então entendo que o próximo caminho pro ativo é lá nos R$46, tá? Allianz,
Gráfico semanal de lado, gráfico diário bateu no alvo, veio corrigindo o suporte, ativo está em correção normal. Hoje defenderam bonito a média de 80 em fundo anterior, porém está de lado, então esperar sair dessa congestão. LJQQ3, quero, bateu no alvo e na LTA que serve como resistência no gráfico diário, bate no alvo, o que a gente faz? Coloca no bolso e agora espera uma correção completamente normal no ativo. NTCO3, Natura. Natura no gráfico semanal de lado, no gráfico diário, média de 200 serve como ponto de suporte. Temos um Harami aqui, pessoal? Temos um Harami, mas para isso teria que romper a máxima de hoje na segunda-feira, tá? Por hora o ativo segue olhando lá para os 45 mesmo. BRFS3, no gráfico semanal, segue em correção, inclusive acionou 9.1 de venda, tá chegando a média de 20 por baixo como suporte, mas abaixo tem o 22,37 como alvo. No gráfico diário, média de 80 servindo de suporte. PETS3, no gráfico semanal bateu no alvo, corrige, completamente normal, e para baixo tem as médias como suporte. Cirela tem que romper o topo dessa semana que vem para poder confirmar o rompimento da LTB. É um ativo que eu estou de olho, mesmo, tá? Pedido do Rafael, Qual 3. Qual 3, o ativo segue embaixo, sem medo de ser feliz. O ativo ele tem um pivôzão de venda ativo, né? 26,75, 24,57 me interessa o ativo, tá? BRSR6, Banrisul. Ativo andou essa semana, né? Já bateu no primeiro alvo aqui no gráfico diário, coisa linda. Agora processo corretivo, volume abaixo da média demonstrando que está sendo somente uma correção mesmo. Ficar de olho aí para um eventual 9.3 e para cima tem alvo chamando lá nos 13,50, tá? Vivo, já falamos, CCRO3 no gráfico semanal de lado, no gráfico diário também de lado, ainda estopou o PC de compra que tinha acionado ontem, tá? Então, movimento feito. M Dias Branco, no gráfico semanal, tenta marcar fundo por aqui, mas sem sucesso. No gráfico diário, idem. É um ativo que eu estou de olho se romper aqui os 29,81, que faria um fundo duplo aqui no gráfico diário. Aí ficaria bacana, tá? Local Web, pedido da Fernanda. Local Web no gráfico semanal bateu o alvo 1,2935. No gráfico diário, hoje tenta uma nova investida, mas não consegue. Ficar de olho aqui no intraday que pode surgir uma correção. E para cima segue mirando 31 e 34 reais. E o pedido do Eduardo, Embraer JHSF já falamos, CVCB3 bateu no alvo. Alvo é alvo, né? 23 e 27, coisa linda, avisei pra galera na hora que bateu lá. Tanto é que da hora que bateu para o fechamento, o ativo caiu 5,74%. Fibonacci é lindo, né, cara? Então veja, né? 23 e 27 era o alvo, mais a média de 80 no gráfico diário, mais os topos anteriores. Então aqui era uma região de resistência bruta. E agora entendo que o ativo pode entrar em um processo corretivo, beleza? O que mais? Vamos lá. Teve mais pedido da galera ali? Não. Pessoal, espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, entra lá no grupo aberto aqui na descrição do vídeo. Se você gostar do conteúdo que vê lá e tudo mais, ou quiser entrar direto no grupo fechado, aqui na descrição tem todas as informações, vai ser extremamente bem-vindo, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana e segunda-feira estamos aí para você que não faz parte do grupo fechado. Já para você que faz parte do grupo fechado, amanhã tem aula às 15 horas horário de Brasília, Fibonacci, retração, extensão, usando no Candle, tudo. Amanhã vai ser seminário sobre Fibonacci, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus, valeu!